Karl Marx, A Guerra Civil na França, editorial Boitempo, edição 2011. Capítulo A Guerra Civil na França, primeiro rascunho. Item A Comuna. Subitem Campesinato. A Revolução Comunal como a representante de todas as classes da sociedade que não vivem do trabalho de outrem. A República só é possível como república assumidamente social. A Comuna, medidas sociais, entre as páginas 132 e 141. Campesinato. Reparação de guerra. Já antes da instalação da Comuna, o Comitê Central declara por meio de seu jornal oficial: a maior parte da reparação de guerra deve ser paga pelos autores da guerra. Essa é a grande conspiração contra a civilização, que tanto assusta os homens da ordem. Essa é a principal questão prática. Com a vitória da Comuna, os autores da guerra terão de pagar sua reparação. Com a vitória de Versailles, as massas produtoras que já pagaram com sangue, ruínas e contribuições terão de pagar novamente, e os dignatários financeiros até mesmo acabarão lucrando com a transação. A liquidação dos custos da guerra será decidida pela guerra civil. A Comuna representa sobre esse ponto vital não apenas os interesses da classe trabalhadora, mas também da pequena classe média. Em verdade, de toda a classe média, com exceção da burguesia, os capitalistas ricos, os ricos proprietários de terra e seus parasitas estatais. Ela representa, acima de tudo, o interesse do campesinato francês. Sobre este será lançada a maior parte das taxas de guerra, caso Thiers e seus ruraux saiam vitoriosos. E há pessoas que são tolas o suficiente para ecoar o grito de ruraux, de que eles, os grandes proprietários de terra, representam o camponês, que obviamente se encontra na ingenuidade de sua alma, excessivamente ansioso para pagar, no lugar desses bons proprietários rurais, os bilhões da preparação ou da reparação de guerra. Proprietários que já fizeram com que o camponês pagasse 1 bilhão de reparação, a preparação pela Revolução Francesa. Os mesmos homens comprometeram deliberadamente a República de Fevereiro mediante a taxa adicional de 45 cêntimos imposta ao camponês. Mas isso eles o fizeram em nome da Revolução, em nome do governo provisório, por ela criado. Agora é em seu próprio nome que eles promovem uma guerra civil contra a República Comunal, a fim de transferir a reparação da guerra de seus próprios ombros para os ombros do camponês. É claro que o camponês se dedicará com isso, ou deliciará com isso. A Comuna abolirá o alistamento. O Partido da Ordem imporá a taxa de sangue ao camponês. O Partido da Ordem perseguirá o camponês como um coletor de impostos para o pagamento de uma custosa e parasítica máquina estatal. A Comuna lhe dará um governo barato. O Partido da Ordem continuará a esmagá-lo, por meio do agiota citadino. A Comuna o libertará do pesadelo das hipotecas, a pesar sobre seu lote de terra. A Comuna substituirá o parasítico corpo judiciário que devota o coração de seu rendimento ao notário, o roussier, etc., por agentes comunais que realizarão seu trabalho por salários de operários em vez de enriquecer a si mesmos à custa do trabalho do camponês. Ela romperá essa teia que enreda o camponês francês e onde se aninham os advogados e os maiores, essas aranhas burguesas que sugam do seu sangue. O Partido da Ordem manterá o camponês sob o domínio do gendarme. A Comuna o reconduzirá à vida independente, social e política. A Comuna o esclarecerá mediante a direção do mestre-escola. O Partido da Ordem promoverá sua estupidificação, sob o domínio do padre. Mas o camponês francês é, acima de tudo, um homem de cálculo. Ele achará extremamente razoável que o pagamento do clero não seja mais extorquido dele pelo coletor de impostos, mas sim deixado à ação espontânea de seu instinto religioso. O camponês francês elegerá Luiz Bonaparte presidente da República, mas o Partido da Ordem, durante o regime anônimo da República sob a Assembleia Constituinte Legislativa, nota da tradução, Constituinte Legislativa traduzida do francês, foi o criador do império. O que o camponês francês realmente quer
ele começou a mostrar em 1849 e 1852 ao erguer a sua maier contra o prefeito do governo, o mestre-escola contra o padre do governo e a si mesmo contra o gendarme do governo. O núcleo das leis reacionárias do Partido da Ordem em 1849, particularmente em janeiro e fevereiro de 1850, foi especificamente dirigido contra o campesinato francês. Se o que levou o camponês francês a fazer de Luís Bonaparte o presidente da República foi o fato de que, em sua tradição, todos os benefícios que ele havia extraído da primeira revolução haviam sido imaginariamente transferidos ao primeiro Napoleão, os levantes armados dos camponeses em alguns departamentos da França e a caça a eles efetuada pelo gendarme após o Coup d'État provaram que essa ilusão foi rapidamente desfeita. O império estava fundado nas ilusões artificialmente alimentadas no interior do poder e em preconceitos tradicionais. A comuna estaria fundada em seus interesses vitais e em seus anseios reais. O ódio do camponês francês está centrado nos rurais, nos homens de château, castelo, aqui velha aristocracia rural, nota da tradução. Nos homens dos bilhões de reparação e no capitalista citadino disfarçado de proprietário rural, que em nenhuma época oprimiram tanto o camponês como sob o Segundo Império, em parte encorajados por meios estatais, em parte resultado do próprio desenvolvimento da agricultura moderna. Os rurais sabem que os 3 meses de governo do Império Republicano na França seriam um sinal para o levante dos camponeses e do proletariado rural contra eles, daí seu ódio feroz à comuna. O que eles temem ainda mais do que a emancipação do proletariado urbano é a emancipação do camponês ou dos camponeses. Os camponeses logo acalmariam o proletariado urbano com seus líderes e superiores. É claro que existe na França, como na maioria dos países continentais, um profundo antagonismo entre os produtores urbanos e rurais, entre o proletariado industrial e o campesinato. As aspirações do proletariado, a base material de seu movimento, são o trabalho organizado em grande escala, embora atualmente organizado de forma despótica, e a centralização dos meios de produção, embora atualmente centralizado nas mãos do monopolista, não apenas como meio de produção, mas como meio de exploração e escravização do produtor. Na nota da tradução do francês. O que o proletário tem a fazer é transformar o atual caráter capitalista desse trabalho organizado e desses meios descentralizados de trabalho, transformá-los em meios de dominação e exploração de classe, transformar os meios de dominação e exploração de classe em formas de trabalho livre associado e em meios sociais de produção. Por outro lado, o trabalho do camponês é isolado e os meios de produção são parcelados, dispersados. Sobre essas diferenças econômicas se ergue todo um mundo de diferentes visões sociais e políticas. Mas essa propriedade camponesa já viveu sua fase normal, isto é, a fase em que ela era uma realidade, um modo de produção e uma forma de propriedade que respondia aos anseios econômicos da sociedade e garantia aos próprios produtores rurais condições normais de vida. Ela entrou em seu período de decadência. Por um lado, dela derivou um numeroso proletariat foncier, ou proletariado rural, cujos interesses são idênticos àqueles dos trabalhadores urbanos assalariados. O próprio modo de produção tornou-se caduco pelo moderno progresso da agronomia. Por último, a propriedade camponesa mesma tornou-se nominal, deixando ao camponês a ilusão da propriedade e o expropriando dos frutos do seu trabalho. A competição dos grandes produtores rurais, a taxa de sangue, a taxa estatal, a usura de hipotecas urbanas e os numerosos pequenos furtos do sistema judiciário que o cercam por todos os lados degradam-no à posição de um riot, ou lavrador. Tradução do francês, nota da tradução. Hindu, ao passo que sua expropriação, até mesmo a expropriação de sua propriedade nominal, a degradação a um proletário rural constitui um fato cotidiano. O que separa o camponês do proletário, portanto, é não mais seu interesse real, mas seus procedimentos ilusórios, ou seus preconceitos ilusórios, desculpa. Se a comuna, como mostramos, é o único poder que pode lhes trazer imediatamente grandes benefícios, mesmo em suas atuais condições econômicas, ela é a única forma de governo que pode assegurar-lhe a transformação de suas atuais condições econômicas, protegendo-o, por um lado, da expropriação do proprietário fundiário e, por outro lado, poupando-o do aniquilamento, do esgotamento e da miséria em que ele se encontra sob o véu ilusório da propriedade.
Só ela pode converter sua propriedade nominal da terra em propriedade real de seus frutos e de seu trabalho, e conjugar os avanços da moderna agronomia que respondem a anseios sociais e o ameaçam diariamente como uma força hostil, com a manutenção de sua posição como um produtor realmente independente. Ao ser imediatamente beneficiado pela comuna, o camponês não tardaria a confiar nela. Union Ligue Républicaine. Nota da tradução: União ou Liga Republicana. O Partido da Desordem, cujo regime alcançou seu auge sob a corrupção do Segundo Império, deixou Paris, êxodo de Paris, seguido por seus pertences, seus correligionários, seus serviçais, seus parasitas estatais, seus mouchards, suas cocotes e o bando inteiro da Baixa Boêmia, ou os criminosos comuns, que formam o complemento daquela boêmia distinta. Mas os verdadeiros elementos vitais das classes médias, libertados de seus falsos representantes pela Revolução dos Trabalhadores, desvencilharam-se desse partido pela primeira vez na história das revoluções francesas e se apresentaram em suas verdadeiras cores. Eles constituem a Liga da Liberdade Republicana, agindo como intermediária entre Paris e as províncias, repudiando Versailles e marchando sob as bandeiras da Comuna. Subitem 2. A Revolução Comunal como a representante de todas as classes da sociedade que não vivem do trabalho de outrem. Vimos que o proletariado de Paris luta pelo camponês francês e que Versailles luta contra ele, que o maior temor dos rurais é que Paris seja ouvida pelo camponês e não seja mais dele separada por uma muralha, que no fundo de sua guerra contra Paris está a tentativa de manter o campesinato em sua escravidão e tratá-lo, tal como antes, como sua matéria tributável a todo custo. Nota da tradução: Matière, Talabo, à merci et miséricorde. Já citado, tributável a todo custo. Pela primeira vez na história, a pequena moyenne, ou média, nota da tradução, classe média, aderiu abertamente à Revolução dos Trabalhadores e proclamou-a como o único meio de sua própria salvação e da salvação da França. Ela forma justamente ou juntamente com os trabalhadores o núcleo da Guarda Nacional, toma assento com eles na Comuna, realiza para eles a mediação da Union Républicaine. As principais medidas da Comuna foram tomadas para a salvação da classe média, a classe devedora de Paris contra a classe credora. Essa classe média havia cerrado fileira na insurreição de junho de 1848 contra o proletariado sob a bandeira da classe capitalista, seus generais e seus parasitas estatais. Ela foi punida imediatamente em 19 de setembro de 1848 pela rejeição do Concorde à l'amiable. Nota da tradução: ver nota 30 na página 61, nota da edição, já lida. A vitória sobre a insurreição de junho mostrou-se também de imediato como a vitória do credor do capitalista rico sobre o devedor, a classe média. O credor exigiu sem misericórdia sua libra de carne. Nota da tradução, referência ao contrato firmado entre os personagens Shylock e Antônio em O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Porto Alegre, LPM 2007, nota da tradução. Em 13 de junho de 1849, a Guarda Nacional dessas classes médias foram desarmadas e seus soldados mortos a golpes de sabre pelo exército da burguesia. Durante o Império, como resultado da dilapidação dos recursos do Estado, dos quais o capitalista rico se alimentava, essa classe média foi entregue à pilhagem do especulador financeiro, dos reis das estradas de ferro, das associações fraudulentas do crédito imobiliário, etc. E foram expropriadas por associações capitalistas, sociedades por ações. Rebaixada em sua posição política, atacada em seus interesses econômicos, ela revoltou-se moralmente com as orgias daquele regime. As infâmias da guerra provocaram o último choque e acirraram seus sentimentos com os franceses. Ao considerar as desgraças que se abateram sobre a França nessa guerra, sua crise que provocou o colapso nacional e sua ruína financeira, essa classe média sente que não poderá ser salva pela corrupta classe dos pretendentes a escravocratas da França, mas sim apenas pelas aspirações varonis e pela força hercúlea da classe trabalhadora. Eles sentem que somente a classe trabalhadora pode emancipá-los do domínio do padre, converter a ciência de instrumento de dominação das classes em uma força popular, converter os próprios homens de ciência da
de alcoviteiros do preconceito de classe, parasitas estatais ávidos de cargos e aliados do capital em livres agentes do pensamento. A ciência só pode desempenhar seu papel genuíno na República do Trabalho. Subitem, a República só é possível como república assumidamente social. Essa guerra civil destruiu as últimas ilusões sobre a República, assim como o Império destruiu a ilusão do desorganizado sufrágio universal, nas mãos do Estado, do gendarme e do padre. Todos os elementos vitais da França reconhecem que uma república só é possível na França e na Europa como uma república social, isso é, uma república que desapropria o capital e a classe dos proprietários rurais da máquina estatal para que esta seja assumida pela comuna, que declara francamente que a emancipação social é o grande objetivo da república e assim garante essa transformação social pela organização comunal. A outra república não pode ser mais do que o terrorismo anônimo de todas as frações monárquicas da coalizão dos legitimistas, orleanistas e bonapartistas, tendo como meta final a instauração de um império quelconque. Nota da tradução, qualquer. O terror anônimo do domínio de classe, que uma vez realizado seu trabalho sujo, resultará sempre em um império. Os republicanos profissionais da Assembleia dos Rurais são homens que realmente creem, apesar dos experimentos de 1848 a 1851, apesar da guerra civil contra Paris, que a forma republicana do despotismo de classe é uma forma possível, duradoura, enquanto o Partido da Ordem a conclama apenas conspirativamente, visando combater a República e reduzir sua única forma adequada, monárquica ou antes imperial, como a forma do despotismo de classe. Em 1848, esses simplórios voluntários foram empurrados para a linha de frente até que, com a insurreição de junho, pavimentaram o caminho para o domínio anônimo de todas as frações dos pretendentes a escravocratas da França. Em 1871, em Versalhes, eles foram desde o início empurrados para a retaguarda para lá figurar como o adorno republicano do domínio de Thiers e para sancionar com sua presença a guerra dos generais bonapartistas contra Paris. Em uma inconsciente autoironia, esses infelizes realizaram suas reuniões partidárias na Salle de Paume. Ver nota na página 66, nota da edição, já lida. A fim de mostrar o quanto eles degeneraram em relação aos seus predecessores de 1789, com seus Schulchers, etc. Tentaram convencer Paris a entregar suas armas a Thiers e forçá-la ao desarmamento mediante a Guarda Nacional da Ordem, sob Saissy. Isso para não falar dos assim chamados deputados socialistas de Paris, como Louis Blanc. Estes suportaram submissamente os insultos de um Dufour e do Hurault. Teceram desvarios sobre os direitos legais de Thiers e cobriram-se de infâmia ao choramingar diante dos bandidos. Operários e Comte. Se os operários superaram o tempo do sectarismo socialista, não se pode esquecer que eles nunca estiveram nas primeiras fileiras do comtismo. Essa seita nunca ofereceu à Internacional mais do que um grupelho de cerca de meia dúzia de homens, cujo programa foi rejeitado pelo Conselho Geral. Comte é conhecido pelos trabalhadores parisienses como profeta na política do imperialismo, da ditadura pessoal, do domínio capitalista na economia política, da hierarquia em todas as esferas da ação humana, mesmo na esfera da ciência, e como autor de um novo catecismo com um novo Papa e novos santos no lugar dos antigos. Se seus seguidores na Inglaterra desempenham um papel mais popular do que aqueles na França, não é por agregar doutrinas sectárias, mas por seu valor pessoal e por sua aceitação das formas da luta da classe operária que foram criadas sem ele, como os sindicatos e as greves na Inglaterra, que são aos poucos denunciadas como heresia por seus correligionários de Paris. A Comuna, medidas sociais. Que os trabalhadores de Paris tenham tomado a iniciativa da atual revolução e em heróico sacrifício tenham suportado o principal fardo dessa batalha não é nenhuma novidade. Esse é o fato notável de todas as revoluções francesas. É apenas uma repetição do passado, que a revolução é feita em nome e assumidamente para as massas populares, isto é, para as massas produtoras. Isso é uma característica que essa revolução tem em comum com todas as outras suas predecessoras. O novo elemento é que o povo, após o sofrimento
ou após o primeiro levante, não desarmou a si mesmo e entregou seu poder nas mãos dos velhacos republicanos das classes dominantes. Ao constituir a comuna, tomaram o comando de sua revolução em suas próprias mãos e ao mesmo tempo encontraram, em caso de sucesso, os meios para mantê-lo nas mãos do próprio povo, substituindo a maquinaria estatal, a maquinaria governamental das classes dominantes, por uma maquinaria estatal própria. Esse é seu infalível crime. Trabalhadores infringindo o privilégio governamental dos 10.000 que se encontram no topo e proclamando sua vontade de quebrar a base econômica desse despotismo de classe que emprega para seu interesse próprio a força estatal organizada da sociedade. Foi isso que na Europa e nos Estados Unidos lançou as respeitáveis classes no paroxismo das convulsões e que responde pelos seus gritos de imprecações e de blasfêmia, por seu feroz clamor a exigir o assassinato do povo e por seus caluniosos insultos lançados ao alto ou do alto de suas tribunas parlamentares e das redações de seus serviçais jornalísticos. A maior medida da comuna é a sua própria existência, atuando sob circunstâncias de extraordinária dificuldade. A bandeira vermelha hasteada pela Comuna de Paris coroa, na realidade, apenas o governo dos trabalhadores de Paris. Eles proclamam clara e conscientemente com sua meta a emancipação do trabalho e a transformação da sociedade. Mas o atual caráter social e sua república consiste apenas nisto, que os trabalhadores governam a Comuna de Paris. Quanto às suas medidas, elas têm pela natureza das coisas, estar principalmente confinadas à defesa militar de Paris e a seu aprovisionamento. Alguns amigos protetores da classe trabalhadora, não conseguindo disfarçar seu desgosto, mesmo com as poucas medidas que eles consideram como socialistas, embora nelas não haja nada de socialista a não ser sua tendência, expressam sua satisfação e sua aduladora simpatia pela comuna com a grande descoberta de que, no fim das contas, os trabalhadores são homens racionais, que, uma vez no poder, sempre voltam as costas para as medidas socialistas. De fato, eles não tentarão estabelecer em Paris nenhum phalanstère, nenhuma Icarie. Nota 16. Phalanstère ou phalanstério, referência às colônias socialistas planejadas por Charles Fourier, Icarie ou Icária. Assim, Etienne Cabet batizou sua utopia e, mais tarde, sua colônia comunista na América do Norte. Nota NIA. Homens sábios de seu tempo. Esses benevolentes protetores, fundamentalmente ignorantes das reais aspirações e do real movimento das classes trabalhadoras, esquecem uma coisa: todos os fundadores socialistas de seitas pertencem a um período em que as próprias classes trabalhadoras não estão treinadas e organizadas pela marcha da sociedade capitalista o suficiente para aparecer na cena mundial como agentes históricos, e tampouco as condições materiais de suas emancipações ou de sua emancipação estavam suficientemente maduras no velho mundo. Sua miséria existia, mas as condições de seu próprio movimento ainda não existiam. Os fundadores autópicos de seitas, enquanto em seu criticismo da sociedade atual, descreviam claramente a meta do movimento social, a superação do sistema do trabalho assalariado com todas as suas condições econômicas de domínio de classe. Não localizavam na própria sociedade as condições materiais de sua transformação, tampouco na classe trabalhadora o poder organizado e a consciência, ou consciência, nota da tradução, de seu movimento. Eles procuravam compensar as condições históricas do movimento com imagens fantasiosas e planos de uma nova sociedade em cuja propaganda viam o verdadeiro caminho da salvação. A partir do momento em que o movimento dos operários tornou-se real, as utopias fantásticas esvaeceram-se, não porque a classe trabalhadora houvesse desistido do fim pretendido por esses utopistas, mas porque encontraram os verdadeiros meios para realizá-lo, surgindo em seu lugar uma visão real das condições históricas do movimento e uma força cada vez mais agregadora da organização militar da classe trabalhadora. Mas os dois fins últimos do movimento proclamado pelos utopistas são os fins últimos proclamados pela Revolução de Paris e pela Internacional. Somente os meios são diferentes, e as condições reais do movimento não estão mais encobertas por fábulas utópicas. Esses amigos protetores do proletariado são, por isso, apenas vítimas de suas próprias ignorâncias.
quando se aventuram a opinar sobre as proclamadas tendências socialistas dessa revolução. Não é culpa do proletariado de Paris que, para eles, as criações utópicas dos profetas do movimento operário sejam ainda a revolução social. Quer dizer que a revolução ainda seja para eles utópica. Journal Official do Comitê Central de 20 de março. O proletário ou os proletários do capital em meio às défaillances, equívocos, nota da tradução, e as traições das classes governantes dominantes, entendeu Compers que lhes era chegada a hora de salvar a situação, tomando em suas mãos a gestão dos negócios públicos, do negócio estatal. Denunciam a incapacidade política e a decrepitude moral da burguesia como a fonte dos infortúnios da França. Cita: os trabalhadores que produzem tudo e usufruem nada, que sofrem da miséria em meio aos seus produtos acumulados, os frutos de seu trabalho e de seu suor, estão para sempre proibidos de trabalhar para sua emancipação? O proletariado, em face da ameaça permanente contra seus direitos, da absoluta negação de todas as suas aspirações legítimas, da ruína do país e de todas as suas esperanças, entendeu por seu dever imperioso e seu direito absoluto tomar em suas mãos seu próprio destino e assegurar seu triunfo tomando o poder do Estado? En séparant du pouvoir. Fim da citação. Aqui é claramente dito que o governo da classe trabalhadora é, em primeiro momento, necessário para salvar a França das ruínas e da corrupção, a ela impingidas pelas classes dominantes, que a destituição dessas classes do poder, dessas classes que perderam a capacidade de governar a França, é uma necessidade de segurança nacional. Mas também é dito, não menos claramente, que o governo da classe trabalhadora só pode salvar a França e gerir o negócio nacional ao trabalhar por sua própria emancipação, sendo as condições dessa emancipação, ao mesmo tempo, as condições da regeneração da França. O governo da classe trabalhadora é proclamado como uma guerra do trabalho contra os monopolistas dos meios de trabalho, contra o capital. O chauvinismo da burguesia é apenas uma vaidade, cobrindo com um manto nacional todas as suas pretensões. Ele é um meio de, com exércitos permanentes, perpetuar as lutas internacionais, subjugar os produtores em cada país, lançando-os contra seus irmãos de outros países, um meio de impedir a cooperação entre as classes trabalhadoras, a primeira condição de sua emancipação. O verdadeiro caráter desse chauvinismo, que há tempo se tornou uma mera palavra oca, se revelou após Sedan, durante a guerra de defesa boicotada por toda parte pela burguesia, revelou-se também na capitulação da França, na guerra civil levada por Thiers, este alto sacerdote do chauvinismo, e com o consentimento de Bismarck, revelou-se nas pequenas intrigas policialescas da Liga Anti-Alemã, na caça aos estrangeiros em Paris, após a capitulação. Esperava-se que o povo de Paris e o povo francês pudesse ser estupidificado com as paixões do ódio nacional e que, mediante ultrajes postiços contra os estrangeiros, esquecesse sua aspiração real e seus traidores internos. Com todo esse movimento postiço desapareceu, esvaeceu ao sentir o fôlego da Paris revolucionária, proclamando em alto e bom tom suas tendências internacionais, porque a causa do produtor é por toda parte a mesma e seu inimigo o mesmo, qualquer que seja sua nacionalidade, seja qual for seu traje nacional. Paris proclamou como um princípio a admissão dos estrangeiros na comuna, elegendo inclusive um operário estrangeiro, um membro da Internacional, para seu conselho executivo, e decretou a destruição do símbolo do chauvinismo francês, a coluna Vendôme. E enquanto seus chauvinistas burgueses desmembraram a França e agem sob a ditadura da invasão estrangeira, os trabalhadores de Paris derrotaram o inimigo estrangeiro ao golpear seus próprios patrões e aboliram as fronteiras ao conquistar o posto de vanguarda dos trabalhadores de todas as nações. O patriotismo genuíno da burguesia, tão natural para os verdadeiros proprietários das diversas fazendas nacionais, apagou-se em uma mera sombra em consequência do caráter cosmopolita conferindo ao empreendimento financeiro, comercial e industrial. Sob circunstâncias similares, ele acabaria por implodir em todos os países, tal como ocorreu na França.
Continuaremos a leitura dos itens em sequência, que estão entre as páginas 141 e 152 no próximo vídeo. Obrigada pela companhia e até lá.